Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa live aqui do canal. Esse episódio faz parte da série Programando aqui do canal. Nessa série o objetivo é te ensinar a programar de forma prática. O meu nome é Edipo e eu criei esse canal com o objetivo de te ajudar a se tornar um programador. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como publicar a sua aplicação front-end de forma gratuita e sem limitações. Bom, o que é publicar a aplicação front-end? Na aula anterior, a gente desenvolveu uma página web. Uma página web, ela já pode ser considerada a sua aplicação front-end, né? A sua aplicação front-end, normalmente ela vai ter mais de uma página, mas uma página web já serve para a gente testar. E o que é, então, a publicação? Basicamente, quando você cria um site, você cria no seu próprio computador. No entanto, para que outras pessoas consigam acessar, você precisa deixar esse site público, deixar essa página que você criou pública na internet. E para isso, a gente precisa contratar um servidor de hospedagem para a gente hospedar o nosso site. É como se você estivesse contratando um apartamento para você morar. Você é um hóspede, então você precisa alugar, né, um lugar para você ficar. E na internet não é muito diferente. Com o nosso site, a gente precisa contratar um servidor de hospedagem para deixar o nosso site hospedado lá. É como se ele tivesse uma casinha onde ele vai ficar morando lá. Ele vai ter o seu endereço ali na internet, que é normalmente o domínio que você contratou.com.br, e ele vai estar sempre nesse endereço. Só que você precisa contratar um computador, né, que é onde o seu site vai ficar armazenado. Então, nesse local, ele vai ficar público lá na internet e vai ser acessado pelo endereço que é o domínio que você comprou. E quais são os tipos de servidores de hospedagem? Existem vários. E tem também essa diferença, que alguns servidores são para aplicações front-end, alguns são para aplicações back-end e alguns funcionam para os dois tipos de aplicação, tanto front-end quanto back-end. Hoje a gente vai aprender a utilizar um servidor que trabalha apenas com publicação de aplicações front-end, que utilizam HTML, CSS e JavaScript. Então, essa aqui é a diferença entre os servidores. Alguns vão permitir que você publique a sua aplicação completa, como por exemplo os servidores da Amazon, na Amazon AWS, onde você tem um local lá dentro onde você publica a sua aplicação back-end, a sua aplicação front-end, o seu banco de dados. Então ele é um pouco mais completo. O que a gente vai ver hoje é para você publicar apenas a sua aplicação front-end ou o site que você desenvolveu. Mas ele é poderoso a ponto de não ter nenhuma limitação e também ali você vai poder utilizar ele de forma gratuita por todo o tempo que você precisar. Alguns servidores, como por exemplo a Amazon, eles te deixam utilizar de forma gratuita, mas com algumas limitações e por apenas um ano. Já a forma que a gente vai ver hoje é para todo o tempo que você precisar. Ele não tem um limite de tempo que vai te deixar utilizar gratuitamente. É para sempre. E a gente vai utilizar então a hospedagem ali no GitHub Pages. A gente viu em alguns vídeos anteriores que no GitHub a gente cria lá os nossos projetos e a gente armazena os projetos em repositórios, né? Que é como se fossem pastas do nosso próprio computador. E lá que vão ficar, a gente vai colocar lá os nossos projetos no GitHub, que a gente vai criar o nosso portfólio, né? Então todo projeto que a gente criar, a gente vai deixar lá no GitHub. E é lá que a gente deixa então o nosso código de forma pública para qualquer pessoa acessar, e também as pessoas podem até contribuir com o código, né? No entanto, qual é a diferença entre um repositório e um repositório que vai ser o nosso site, que vai poder ser acessado através do navegador por qualquer pessoa e não apenas por um programador? A diferença é a seguinte: quando a gente cria um repositório, ele serve apenas para a gente deixar o nosso código lá. Ele vai servir como gerenciador de arquivos, como se fosse um gerenciador e também uma ferramenta de versionamento de arquivos. Mas quando a gente cria um repositório que vai se tornar um site, você vai ver que a gente vai criar ele de um pouco diferente.
Então, um repositório que vai ser um site, ele é um pouco diferente e é apenas ele que tem essa funcionalidade. O GitHub ele vai te dar um link, que vai ser ali o seu endereço, e acessando aquele link, você vai ter acesso a um determinado repositório. Então, não é todos os repositórios que você consegue deixar público para ser o seu site. Apenas um repositório específico vai ser o repositório que o GitHub Pages vai te permitir usar como se fosse um servidor de hospedagem de site. Todos os outros repositórios, eles vão servir apenas para versionamento de arquivo e para o gerenciamento ali dos arquivos dos seus projetos. Não sei se ficou bem claro, mas é basicamente assim. O GitHub, o seu repositório que vai ser usado pelo GitHub Pages é apenas um, né? E nesse repositório tem que ter um arquivo, por exemplo, o index.html, que é o arquivo do seu site, o arquivo de entrada para o seu site. Então tem que ter um arquivo index.html, além de todos os outros arquivos que compõem seu site. Já os outros repositórios, eles vão funcionar apenas como gerenciador de arquivos do seu projeto, gerenciador e versionador de arquivos do seu projeto. Nesses projetos dos outros repositórios, não precisa ter um arquivo index.html, porque inclusive podem ser outras aplicações que não têm esse tipo de arquivo, que não necessariamente vai ser um site, né? Eu posso criar uma aplicação que seja um back-end e eu posso deixar o projeto dentro do GitHub num repositório específico, onde eu vou trabalhar com ele lá. Mas ele não vai ser acessado de forma pública como se fosse um site. Apenas o repositório que eu configurei para ser meu site, que vai poder ser acessado de forma pública. Essa é a diferença entre um repositório comum, normal, e um repositório que eu vou configurar para ser o meu site. E qual que é o maior benefício, então, de a gente usar essa ferramenta? O primeiro benefício é que ela é gratuita. Para você que está desenvolvendo o seu primeiro site, normalmente você não vai querer gastar comprando ali, contratando um servidor de hospedagem de site para fazer um site apenas de teste. Só um momento, deixa eu ver se travou aqui a conexão. Começou a chover agora, às vezes trava a conexão aqui com a internet. Mas acho que está normal. Então, primeiro benefício, ele é gratuito. Às vezes no começo você não quer gastar contratando um servidor para hospedar seu site, então você pode já ter seu primeiro site de forma gratuita, público na internet. Segundo, ele não te oferece limitações. Você pode ter seu site e inúmeras pessoas acessarem ele. Ele não tem um limite ali de usuários, como por exemplo algumas outras plataformas limitam. Ele não tem um tempo ali de você poder usar ele público, você vai poder usar seu site ali gratuitamente o quanto tempo você precisar, então não tem esse limite de tempo ali para que vai expirar e você vai acabar perdendo seu site, então não tem esse problema. E ele já é uma ferramenta que você vai estar utilizando no dia a dia, né? Porque o GitHub, a gente viu que ele vai servir como nosso portfólio, vai servir para a gente trabalhar ali com o versionamento de arquivos, para a gente conseguir gerenciar melhor os arquivos do nosso projeto, dos nossos projetos, né? Então, ele já é uma ferramenta que já vai estar mais, que você já vai estar mais familiarizado. Assim vai ser bem mais fácil de você trabalhar ali com ele. E se você não fizer um repositório público ali no GitHub que vai ser seu site? Não tem problema nenhum. Caso você crie uma conta no GitHub e não queira hospedar um site lá, você ainda vai poder utilizar todas as outras ferramentas ali de versionamento de código, de gerenciamento de arquivos, né? Versionamento de arquivos e gerenciamento ali dos arquivos do seu projeto. Também vai poder trabalhar com um projeto compartilhado entre várias pessoas, né? Então, se você não quiser criar um repositório que vai ser o seu site no GitHub, também não tem problema nenhum. Mas se você quiser, tem essa ferramenta que você pode estar utilizando também. E por que não contratar um outro servidor de hospedagem para hospedar meu site? Bom, eu acredito que como você está no começo, né, acho que não é necessário, até porque
tem essa ferramenta gratuita, então não tem por que você gastar com outra, contratando ali, gastando dinheiro, sendo que você podia fazer com essa ferramenta gratuita que não te oferece limitação nenhuma, né? E também, se você utilizar uma outra ferramenta, ela pode até ter algumas limitações. Então, eu sugiro que você use o GitHub Pages, porque ele já é bastante conhecido, você já vai ter mais prática em utilizar o GitHub, que é uma ferramenta bastante utilizada ali pelos programadores, e é gratuito, e não tem limitação nenhuma. Então é por isso que eu recomendo que você utilize essa ferramenta em vez de outra. Mas claro, depois que você já criou o seu site, ele já está sendo bastante acessado, você já vai começar a ter um retorno de dinheiro, aí sim vale a pena você investir em outro servidor, colocar às vezes um servidor mais forte, alguma coisa assim, porque no GitHub uma coisa que talvez não seja tão boa é que você não tem como configurar ali as propriedades do servidor, né? Quanto de memória, quanto de velocidade, entre outras coisas. Você usa o padrão. E já num servidor que você contrata, que não seja o GitHub, aí sim você tem como escolher qual plano você vai utilizar. Alguns te dão até já um domínio para você utilizar como e-mail personalizado. Então, existem vários benefícios de você contratar um servidor de hospedagem que não seja o GitHub. Mas para o começo, eu sugiro que você use ele, porque talvez você não precise de tudo que você receberia contratando um outro servidor. Então você já vai conseguir criar seu site, publicar ele e as outras pessoas já vão poder acessar, tá? Mas você tem que sempre colocar na balança, se caso no seu momento você precise ter configuração total da máquina que vai ser o seu servidor, precisa ter mais algumas ferramentas como, por exemplo, e-mail marketing, aí vale a pena você contratar talvez um outro serviço de hospedagem. Mas se você está começando, está criando seus primeiros sites, está usando ali para testar, vai criar o primeiro para ver se funciona, então vale bem mais a pena você começar com o GitHub Pages, que é uma das alternativas gratuitas para você hospedar o seu projeto. Inclusive teve um aluno meu que ele contratou um outro serviço de hospedagem e depois de um tempo ele enfrentou alguns problemas porque ele compartilhou o link do site em um determinado grupo e várias pessoas acessaram. Um tempo depois ele viu que o site não podia ser mais acessado, isso porque o servidor que ele contratou, ele limitava o acesso de 100 pessoas a cada 24 horas. Então quando mais de 100 pessoas acessaram, o servidor já impediu que eles acessassem de novo. Então essa é uma limitação que alguns servidores colocam para que você não utilize muito das máquinas dele de forma gratuita, tá? Então essa é uma história que aconteceu, por isso que eu estou indicando agora que você utilize o GitHub, que não tem essas limitações e ele tem o benefício de ser gratuito para você utilizar nos seus primeiros projetos. E por onde começar? Agora a gente vai ver então como configurar e como você enviar os seus arquivos para lá. Então vamos lá. Para começar, a gente vai acessar o GitHub. E aqui você precisa fazer o seu login. Caso você não tenha uma conta, não vai ter como você fazer isso que a gente vai fazer, que é publicar o site lá. Para publicar o site, para utilizar o GitHub Pages, você precisa necessariamente ter uma conta. Caso você não tenha, é só clicar nesse botão aqui, preencher os campos que ele solicita, que você já vai ter criado. É bem simples mesmo. Como eu já tenho, eu vou clicar aqui para fazer o login. Não é esse usuário aqui. Vou alterar o usuário. Opa, será que eu esqueci da senha? Pessoal, hoje está chovendo bastante aqui, se vocês escutarem bastante barulho, é por causa da chuva. Eu fico perto de uma janela aqui gravando, hoje está chuva forte. Então, a gente já está dentro do GitHub. Aqui funciona da seguinte forma, você precisa criar um repositório com um nome específico. Esse repositório que vai ser o repositório que vai ficar público,
que é onde você vai hospedar o seu site. Então aqui onde ele lista os repositórios, eu vou clicar em New, para você talvez esteja escrito novo repositório, para mim que está em inglês, está New. E aqui ó, ele pede o nome do repositório. O nome do repositório tem que ser o nome do usuário, nesse caso o Edipo Oliveira, então eu vou colocar aqui o Edipo Oliveira. Necessariamente tem que ser esse nome, .github.io. Então o nome tem que ser exatamente esse daqui. Depois você pode colocar uma descrição do seu projeto. Eu não vou colocar, mas você pode descrever bem certinho o que é o seu site. Caso você queira utilizar para publicar sites diferentes, talvez você queira fazer como eu. Eu crio aqui um repositório que vai ser onde vai ficar o site e de vez em quando eu mudo, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho de freelancer que eu vou desenvolver um site para alguém. Eu desenvolvo o site e publico aqui. Estando público aqui, a pessoa que está me contratando, ela consegue acessar o site antes mesmo de estar tudo configurado, de estar tudo hospedado em outros servidores. Então, eu não coloco descrição porque normalmente eu mudo aqui o site que eu deixei público, mas se você quer criar apenas um site e quer deixar só esse site público, aí você pode colocar a descrição dele aqui. Uma coisa importante. Nesse repositório, que vai ser onde vai ficar o seu site, ele tem que ser público, tá? Não pode ser privado. Aqui eu vou adicionar o arquivo de README. Desculpa. Relembrando, o README, ele é um arquivo onde você vai colocar algumas informações sobre o seu projeto. Configurando isso, eu já vou clicar em Create Repository, que ele vai então criar esse repositório para mim. Ele já criou. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir no programa GitHub Desktop que eu tenho instalado aqui no meu computador. Em alguns vídeos anteriores eu ensinei a instalar e ensinei a configurar ele para acessar a sua conta aqui do GitHub. Esse programa, deixa eu ver se ele está aqui, GitHub Desktop. Esse aqui é o nome do programa. Ele serve então para eu, do meu computador, conectar na minha conta do GitHub e do meu próprio computador conseguir colocar ali os arquivos, conseguir editar os arquivos, fazer pull, fazer push, fazer commit, e todas as opções que o GitHub me dá. Então eu vou abrir esse arquivo aqui no meu computador. Se você não assistiu a aula onde eu ensinei a configurar esse programa, eu vou deixar aqui no card. Então você vai poder estar vendo ela também. E aqui eu vou clicar em... Aqui tem os repositórios. Eu quero adicionar um novo repositório. Eu quero fazer a cópia desse repositório que eu acabei de criar, fazer o clone aqui para o meu computador. Vou vir aqui em File. Aqui tem a opção Clone Repository. Clicar nela. E como eu já estou logado na minha conta pelo GitHub Desktop, ele já lista aqui para mim um novo repositório que se chama edipoliveira.github.io. Então eu vou clicar nele e vou clicar em... Antes de eu clicar em clone, perceba que ele vai criar uma pasta no meu computador com o mesmo nome do repositório. E essa pasta ela vai ficar em documentos, GitHub, edipoliveira.github.io. Eu vou clicar então em clone. Vou minimizar, vou vir aqui na pasta, documentos, GitHub, e tá aqui, ó, edipoliveira.github.io. Então, nessa pasta, ela tem o clone dos arquivos que estão dentro do meu repositório. É assim que funciona. Então, eu vou minimizar aqui, minimizar esse também. E agora eu vou colocar dentro dessa pasta o site que a gente criou no vídeo anterior. Então, eu vou vir aqui na página do Instagram. Esses aqui são os arquivos que a gente criou na aula anterior. Se eu abrir aqui o index.html, é exatamente esse site que a gente criou no vídeo anterior. Fechar. Então eu vou copiar os arquivos desse projeto e colar na pasta que representa o meu repositório. Vou colar aqui. Depois que eu colei, se eu voltar aqui no GitHub, aqui pelo navegador e atualizar,
Perceba que nada aconteceu. Isso porque eu coloquei apenas no clone que está no meu computador. Para eu enviar os arquivos aqui para o GitHub da internet, eu preciso então vir no programa, no GitHub Desktop, colocar aqui uma descrição do que eu fiz. Eu vou escrever criei os arquivos do site e vou clicar em commit. Quando eu dou um commit, é como se ele tivesse criado uma nova versão desses arquivos, mas apenas no repositório da minha máquina. Agora que eu dei commit na minha máquina, eu quero enviar lá para o repositório remoto, que fica lá na internet. Então, para enviar, eu preciso dar um push. Eu vou clicar aqui em push. Vou minimizar esses aqui. E agora, se eu vir no meu navegador com o repositório aberto e atualizar, perceba que agora sim, todos os meus arquivos que estavam na minha máquina vieram para o meu repositório remoto. A gente já está quase terminando, está quase funcionando já. Então, resumindo, eu criei um novo repositório com esse nome aqui específico. Tem que ser o nome do usuário, .github.io. Depois, eu clonei esse repositório para o meu computador. Por quê? Porque do meu computador, eu preciso enviar os arquivos que eu criei. Então, colocando os arquivos que eu criei dentro do clone do repositório que está na minha máquina, aí eu consigo dar um commit e um push através desse programa, que é o GitHub Desktop, e esse programa fez para mim o trabalho de enviar aqui para o repositório remoto todos os meus arquivos. Agora que eu já tenho o repositório, já tenho os arquivos dentro dele, eu posso então configurar para que esse repositório seja uma página da web, funcione como o meu site, ou seja, ele vai trabalhar como um servidor onde eu hospedei a minha página. Para isso eu tenho que vir aqui em Settings. Caso o seu repositório esteja em português, vai ser Configurações. Então você vem aqui em Configurações e aqui do lado esquerdo, para mim aparece essa opção aqui, ó, Pages. Eu vou clicar nela, na Pages. E aqui para mim já apareceu, ó, Your site is live at, nesse link aqui. Seu site está público nesse link. Caso para você ainda não tenha aparecido, às vezes pode levar em média 10 minutos para aparecer. Para mim, no caso, como a gente está ao vivo, se percebe que ele já funcionou. Então, às vezes é bem rápido. Clicando nesse link, perceba que meu site agora está público. Aqui no endereço, perceba que eu não estou mais abrindo um arquivo, como por exemplo, se eu vim aqui e dar 2 cliques no arquivo, ele aparece o caminho de onde está o arquivo no meu computador. Mas quando eu publiquei, agora ele tem um endereço da internet. Ele ficou no edpoliveira.github.io. Esse é o domínio que o GitHub te dá. Ele dá então para cada usuário que queira publicar o seu site aqui utilizando a ferramenta dele. E o meu site já está público. Se você quiser acessar daí do seu computador, você digitando esse link aqui, você já vai conseguir estar acessando. E até onde que vale a pena utilizar então o GitHub Pages para hospedar o seu site. Então, como eu comentei antes, eu indico que você utilize enquanto você está criando ali algum site ou para teste ou para um primeiro site que você está criando e ainda não quer investir nele, comprando ali um servidor pago. E quando você não precisa de muita coisa, né? Que é apenas deixar seu site público, ver se as pessoas vão gostar, ver se vai ter acesso, ou apenas para permitir que outras pessoas acessem seu trabalho. Mas quando você quer criar algo mais profissional, digamos assim, você quer investir, ou por exemplo, quando o seu site começou a dar retorno financeiro e você tem condições de investir nesse projeto, aí sim vale a pena você contratar um servidor pago que vai te dar mais opções de configurações, vai te dar mais ferramentas para você estar configurando, vai te dar, por exemplo, um e-mail. Normalmente eles dão um e-mail já, um e-mail personalizado para você com o nome da sua empresa ou o nome do seu projeto.
Além disso, o GitHub ali ele tem algumas limitações. Ele vai hospedar bem um site que tem as tecnologias básicas da internet, que é o HTML, CSS e JavaScript. Se o seu site, por exemplo, tiver algumas funcionalidades feitas numa linguagem back-end, como por exemplo PHP, Ruby, Python, Java, ele já não vai conseguir interpretar. Ele serve então para hospedar apenas aplicações front-end, que tem HTML, CSS e JavaScript. Então, ele oferece algumas pequenas limitações como essas, mas como eu falei, se você está criando um site, está começando, quer ver se o seu site vai funcionar direito, quer ter o feedback dos usuários, então já serve. Agora, se você quer fazer um projeto mais complexo, aí você vai ter que ir para um servidor diferente. Como eu falei, existem, por exemplo, a Amazon AWS, que é um servidor bem completo, onde você pode hospedar sua aplicação back-end, sua aplicação front-end, banco de dados e várias outras configurações. Só que, aí, como eu falei, ele já é pago, então você já vai ter que fazer um investimento um pouco maior. Mas existem seus prós e contras, e dependendo da situação que você está, às vezes é melhor utilizar o GitHub Page, e em outros casos você vai ter que contratar um servidor que te dá mais opções de configuração. Para finalizar, eu vou fazer o seguinte: esse projeto que a gente criou no vídeo anterior, ele serve para a gente colocar lá na bio do Instagram. Ele é uma página que a gente acessa normalmente lá pelo link que é colocado no Instagram. Lá no Instagram ele oferece a opção de colocar um link, né? Como a gente às vezes quer dar a opção do usuário acessar o YouTube, acessar o Facebook, acessar o WhatsApp, às vezes a pessoa dona do perfil tem uma loja virtual, aí quer colocar o link da loja virtual também, o link do TikTok, de qualquer coisa que ela quer colocar. Como o Instagram dá apenas a opção de colocar um link, aí redirecionando para uma página como essa, o usuário vai poder escolher como se comunicar com o dono do perfil. Então, vou acessar aqui o meu Instagram. Então, assim, essa página que a gente criou então na aula anterior, ela tem essa funcionalidade de ter alguma pequena informação aqui sobre a pessoa e os links que você pode utilizar para estar vendo o conteúdo dessa pessoa, às vezes acessando a loja virtual dela, às vezes entrando em contato, vendo as redes sociais, porque aqui no Instagram, se você vem no perfil da pessoa, é possível colocar apenas um link. No meu ainda não tem nenhum, porque eu vou colocar o link que vai abrir essa página aqui. Assim, o usuário que acessou o meu perfil e quer se comunicar comigo, quando ele abrir o link, ele já vai ter todas essas opções para se comunicar comigo, pelo Facebook, YouTube ou WhatsApp. Então, para isso, eu vou vir aqui nas minhas configurações. E aqui tem a opção site. Então, eu vou copiar o link do meu site. Vou colar aqui e vou enviar. Vou voltar ali no meu perfil, vou atualizar e vamos ver se vai aparecer. Apareceu. Então, a pessoa que acessa aqui para ver o meu perfil, né, ela vai ver esse link. Clicando no link, ela já vai ser redirecionada para o meu site, onde ela vai poder escolher ver o meu YouTube, ver o meu Facebook ou falar comigo pelo WhatsApp. Então, é essa funcionalidade que a gente quis desenvolver na aula anterior. Eu te mostrei ali como desenvolver essa página do zero e hoje a gente aprendeu então a publicar ela, para que qualquer pessoa possa acessá-la acessando o link que o GitHub deu pra gente. Espero que essa aula tenha sido de grande valor para você. Espero que você possa utilizar essa ferramenta que o GitHub oferece. Se você gostou, eu espero você no próximo vídeo. Até lá!